Eu vou conversar agora com o deputado estadual Márcio Machado, do PL, ele é lá da região serrana, e vai conversar conosco sobre o atual momento, o trabalho da Assembleia Legislativa, o governo catarinense, a pandemia, são assuntos em destaque a partir de agora. Tudo bem, deputado? Bom dia. Bom dia, Paulo César, bom dia a cada uma que está nos escutando na Rádio Nereu Ramos, aí em Blumenau, uma cidade que orgulha Santa Catarina, uma cidade forte, de um povo trabalhador, de um povo honesto. Estou muito feliz de estar com vocês aí. Deputado, nós é que agradecemos. A propósito, deputado, o senhor é da região serrana, como é que o Planalto Serrano está enfrentando a pandemia? Como é que estão as coisas pela região serrana? Pois bem, aqui na Serra Catarinense, a Amures, ela é composta por 18 municípios. Alguns municípios ainda, nenhum, graças a Deus, habitante teve o Covid. Aqui em Lages nós estamos conseguindo controlar toda essa situação. Alguns municípios vizinhos, como Correia Pinto, São Joaquim, Otacílio Costa, já iniciaram alguns casos. E o que nós precisamos, eu sempre oriento as pessoas, que a gente tenha muito cuidado e cautela nesse momento atípico que o Brasil, né, e o mundo está vivendo. Não sei se o pessoal sabe de onde veio e como surgiu o Covid-19. Então ele surgiu em 2019 e saiu num mercado chamado Wuhan, lá na China. Então o cidadão, lá eles acreditam que comendo animais silvestres, eles dão empoderamento, dão poder para a pessoa. E um cidadão ele comeu um animal chamado pangolim, é como se fosse um tatuzinho com escamas. E o pangolim estava infectado com o vírus do morcego, porque o morcego transmite. Então as zoonoses têm doenças que transmitem do animal para o homem, e o homem não transmite para outro homem, como a gripe aviária. E neste caso, o Covid-19 foi transmitido do animal para o homem e transmitiu e fez toda essa pandemia, né? Porque a epidemia é quando está localizada. A pandemia é quando explode, não só numa região, num país, mas nesse caso, como a Organização Mundial da Saúde decretou agora em março no mundo todo. Ô deputado, eu queria ouvir a sua opinião também sobre o comportamento, a atuação do governo de Santa Catarina durante a pandemia, considerando a desastrosa tentativa da compra dos respiradores, pagamento adiantado, que já resultou no afastamento de secretários, na prisão preventiva do ex-chefe da Casa Civil, uma CPI está em tramitação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e tem as medidas também de controle, o isolamento em Santa Catarina. Como é que o senhor avalia, classifica o trabalho do governo de Santa Catarina até aqui? Infelizmente nós pensamos que o governo seria um governo diferenciado, porque ele ingressa no poder máximo do Estado de Santa Catarina, do Executivo, sem nenhuma amarra, livre, podendo fazer o que ele quisesse. Tanto que os deputados, 40 deputados, eles não querem, eu quero o cargo, não, eles querem respeito. Eles querem que as demandas da região, que quando levadas aos secretários, a gente consiga executar elas, que a gente consiga trazer resultados positivos. Então imagine um comandante que vem de uma instituição de alta credibilidade e de repente acontece toda essa confusão. Até antes da pandemia estava um governo que não conversava, ele era mais de um estilo diferenciado, mas estava o Estado avançando. Tanto que a economia avançou em relação ao Brasil e muito no primeiro trimestre deste ano. Então mostrando o quê? Que o nosso povo é trabalhador, ele é honesto, ele quer uma oportunidade. Tem aquela frase de Arquimedes, me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu mudaria o mundo. O que é a alavanca? É a oportunidade. O que é o ponto de apoio? A alavanca é a ferramenta e o ponto de apoio é a oportunidade. E é isso que o nosso povo quer. Apenas oportunidade para poder mostrar a sua maestria, mostrar que ele é capaz. E de repente dá essa confusão total, prisão preventiva do secretário da Casa Civil, Douglas Borba. Isso nos entristece muito, porque nós acreditamos que um país pujante é um país sério, um país sem corrupção, sem esquema. Então de repente há a possibilidade de que tenha explodido tudo isso, né? E de repente nos entristece de fato. O nosso partido, que é o Partido Liberal, comandado pelo senador Jorginho Melo, e nós temos como colega agora de partido o deputado Ivan Nates, que é da região aí de Blumenau. Sim. E nós que iniciamos o processo como coleta de assinaturas da CPI,
da Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Então a gente busca realmente trazer um resultado para a sociedade, e se assim o governador for culpado de verdade, aí vai ter um processo de cassação mais forte, né? Isso, inclusive deve ser protocolado nesta terça-feira o pedido para que o governador também seja convocado para a CPI. Olhando tudo que o senhor já olhou, analisando tudo que o senhor já viu, qual é a responsabilidade do governador na sua avaliação aí? No mínimo uma omissão, né? No mínimo uma omissão. Danos incalculáveis. Porque nós imaginamos e essa denúncia agora em Gaspar, que ele participou de uma festa junina, se é verdade e como está sendo comprovado, e isso é muito grave, é gravíssimo, porque o governador tem que dar exemplo, o deputado, o senador tem que dar exemplo para a sociedade, como é que deve ser uma conduta ilibada, uma conduta reta, uma conduta que as pessoas tenham ele como modelo, e de repente vai para fazer festa num momento que não pode ter festa, não pode ter aglomeração, e isso nos deixa realmente abismados. Então vamos esperar agora o desenrolar da CPI. Hoje eu faço parte da Comissão Especial de Combate aos Efeitos Nocivos do Covid na economia. Então a gente está recebendo muitas denúncias também, nós estamos analisando em parceria com o Tribunal de Contas, para que a gente possa trazer um resultado positivo para a sociedade. Nós aprovamos isenção de imposto de importação para todos os produtos envolvidos no combate ao Covid. Ótimo. E por que tudo aumentou? Tudo aumentou, IPI aumentou, máscaras, equipamentos, a gente não pode admitir. Então, alguém está fazendo lucro na hora que o povo mais precisa, que é a hora da doença, a hora da necessidade, né? Ô deputado, em relação a atitudes positivas para Santa Catarina, muita gente está preocupada com a atividade econômica, né? A gente tem a preocupação com a crise sanitária, proteção à vida, né? Os cuidados aos doentes infectados, ok. Mas e a atividade econômica, que entrou em parafuso, e que afeta a arrecadação do Estado, que gera desemprego, enfim. O que a Assembleia Legislativa pode fazer para oferecer soluções para a atividade econômica, redução de carga tributária, oferta de crédito? O que tem sido debatido e discutido na Assembleia Legislativa para promover a atividade econômica num tempo tão nebuloso como esse que nós estamos vivendo agora? Muito boa sua pergunta, Paulo César, porque de fato nós estamos focados nessa questão além da questão sanitária, mas também na questão econômica. Nós aprovamos uma linha de crédito no BNDES para pequenas e microempresas sem garantia real. O que acontece? Geralmente vem empréstimo para quem precisa colocar garantia real. O que significa isso? Você que está me escutando, você tem uma mercearia alugada, você tem aí uma mecânica alugada. Como é que você vai colocar garantia real? Não tem como. Então nós precisamos facilitar o crédito. Então, tem alguns financiamentos que não precisa dever nada, não pode dever nada. Espera aí, se eu não estou devendo nada, eu não quero pegar empréstimo. Empréstimo é endividamento. Então nós atuamos de uma forma muito forte em relação a isso, e nós vamos reeditar também o Juro Zero do MEI, que é o microempreendedor individual. Acabou de passar, Juro Zero. Acabou de passar pela Comissão de Finanças, que eu faço parte, além das finanças, de trabalho, de turismo e meio ambiente, e também legislação participativa, no qual eu sou presidente. Então nós atuamos assim de uma forma muito forte em relação aos efeitos. O que nós solicitamos, e esse foi um pedido meu, para que o governo apresente uma linha de crédito, alguma linha que beneficie, por exemplo, as vans escolares. Né? As empresas que trabalham com transporte intermunicipal e as empresas que trabalham com transporte municipal. Setor muito castigado, né? Setor muito castigado. Porque eles dependem da escola, da faculdade, dos alunos. Né? A grande parte das vans é direcionada para atendimento ao setor escolar. Transporte escolar. Transporte escolar. O que acontece? Isso é um dever do Estado, mas como ele não interessa ele fazer o transporte, ele terceiriza. Só que também ele tem responsabilidade, ou corresponsabilidade com essas pessoas que estão há quanto tempo sem trabalhar, sem poder fazer
trazer o sustento para casa. Então nós precisamos ter essas pautas. Eu acredito que agora deu um choque no governo. O governo começou a perceber algumas ações, porque o que nós precisamos? Um governo efetivo, com pauta clara, para que Santa Catarina retorne, né, o seu desenvolvimento, o seu investimentos estruturantes. A gente não percebe um investimento estruturante real. Né? Então nós precisamos colocar rodovias, pavimentação, estrutura, viadutos, enfim, para que a gente possa realmente fazer a máquina funcionar. Outra questão importante, Paulo César, por exemplo, as penitenciárias, presídios, todos devem trabalhar esses presos. Eu fiz um pedido aqui em Lages, tem um presídio masculino que comporta 300 e poucos apenados. Okay. Nós estamos com mais de 500. E só que é o seguinte, ele come, bebe e dorme. Come, bebe e dorme. Então o que nós temos que fazer? Pegar exemplos positivos como a de São Cristóvão, que tem uma unidade fabril. As associações de municípios podem também investir dinheiro no sentido, não, nós precisamos comprar meios fios, tubos e lajotas. Colocar esse pessoal trabalhar, cada 3 dias de trabalho, um remido de pena. Agora eles só estão lá lendo, peraí, agora eu estou preso, fica lendo aqui, tem que trabalhar, meu amigo, para pagar uma parte do que ele está gastando, que é uma fortuna, uma parte vai para a família, porque ele tem alguém lá que depende dele também, e um pouco do dinheiro fica numa poupança, que quando ele sair, ele possa ter uma esperança. Hoje ele sai, olha no fim do túnel, é uma locomotiva vindo ao encontro dele, ele olha para o lado, a família abandonou, olha para o outro, não tem emprego. Ele vai fazer o que ele sabe fazer. Né? Na sua opinião, o preso tem que ser obrigado a trabalhar? Obrigado ele não pode, porque a Constituição não permite a obrigatoriedade. Mas deveria ser obrigatório? Deveria ser obrigatório. Deveria. Porque é o seguinte, é inadmissível. Alguém que cometeu um crime, ele fica lá ocioso. Nós sabemos. Mente ociosa, fábrica do demônio. Nós sabemos disso. Então eu preciso trabalhar, e o trabalho dignifica o homem. Como é bom trabalhar, Paulo César. Eu acredito que quando você sai da sua casa, você sai motivado para ir para a rádio, trabalhar, porque tu tem um propósito de vida. É como a água para o peixe. Cada um tem um dom, cada um tem um propósito. E o que nós precisamos fazer? Despertar no ser humano o que ele tem de melhor, para que ele possa agregar na sociedade e aí fazer uma sintonia mais fina. Né? Porque nós fazemos parte de um universo, verso canção. Nós fizemos parte, mas não estamos desafinados. E como que a gente consegue afinar? Através do trabalho. Eu acredito nisso. Por isso que nós somos liberais, porque nós acreditamos na livre iniciativa. O trabalho dignifica o homem, lá de John Locke, né, um grande filósofo inglês, da tábua rasa, que quanto mais tu trabalha, mais tu vai desenvolvendo, mais tu vai criando a sua moldura estrutural. E é isso que nós temos que fazer. Trabalhar de forma clara. E o preso que trabalhar e tiver renda deveria ajudar a pagar os custos dele, né? Porque a sociedade paga um custo altíssimo aí para manter o sistema penitenciário do país. Esse preso deveria ser obrigado também a ajudar nesses custos, já que ele vai ter renda. De fato, uma parte do recurso que ele vai ganhar é para pagar o custo milionário da estrutura penitenciária. Imagine, 24 horas de servidores, de estrutura, comida, médico, dentista. Para com isso, né? A gente não pode mais entender dessa maneira, apenas é um depósito de gente e depois ele sai mais maldoso, mais do mal que ele entrou, porque ele se revolta com o sistema, né? Então... sem falar nas facções... Boa, né? Porque é um absurdo. Sem falar nas facções mas, enfim, organizadas. E uma parte tem que ir para a família, né? Tá. Muito bem. O deputado... Olha, por aqui não se fala em outra coisa, viu? É a festa junina do governador, que foi aqui do lado, aqui em Gaspar, né? Durante o final de semana, e o governador sem máscara, né? E repercute muito aqui essa participação do governador. Onde é que a gente se meteu, hein, deputado? Deixa eu dar uma sequência aqui. Tem um outro assunto importante também que eu queria ouvir a sua opinião. É sobre, deputado, sobre a questão federal, a questão da divulgação dos números, a maquiagem, é um dos assuntos também que a imprensa tem divulgado muito. Como é que o senhor avalia aí o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde? Já teve várias trocas de ministros na saúde. Enfim, o trabalho do governo federal
está deixando a desejar em relação à pandemia, ou o senhor acha que o trabalho está sendo bem feito? O que acontece é o seguinte, o presidente Bolsonaro, eu acredito que ele é um grande líder, só que de repente ele dá ele pisa na bola. Assim, declarações infelizes. Dá uma derrapada. Então eu acredito o seguinte, por exemplo, quando tratar de questão de saúde, ele fala com o meu ministro da Saúde. Questão de economia, fala com o gigante que é o Paulo Guedes. Então ele tem que direcionar, ele não pode, ele é o presidente tem que ter postura de presidente. Então eu acredito que essa pandemia, de fato, a projeção de infecção, de contaminação, ela é progressiva, então 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim vai. É assustadora. Ela pode estar incubada 5 dias. Nos primeiros 7 dias é assintomático, então não tem sintoma nenhum. Eu posso contaminar um monte de gente sem saber que eu estou contaminado. Depois é a segunda fase. Ou eu me livro da doença, ou eu vou para questões com sintomas de fato. Então, claro que o pessoal coloca muita informação que um cara, porque o cidadão morreu, e daí ele tinha que colocar que era Covid. Algumas questões fora da curva, eu até posso acreditar que tenha, mas de fato, infecção e morte é muita coisa. É muita coisa. A gente vê no mundo como um todo, né? E é assustador. Em abril estava com... ele vai triplicando, quadruplicando o número de mortos e infectados. Então, o Bolsonaro, eu acredito que nós temos tudo para crescer. A vista hoje, tem duas questões, vista e visão. A vista que eu enxergo, hoje eu enxergo caos, eu enxergo desemprego, eu enxergo sofrimento do nosso povo, mas a visão é de grande prosperidade. Eu acredito que o nosso país vai ser o gigante adormecido, né, que vai acordar e vai transformar, porque hoje nós somos um dos grandes exportadores, nós somos gigantes em conhecimento, nós temos um povo criativo, extraordinário o que nosso povo faz. Então, o que nós temos que fazer é que o governo deixe o povo trabalhar, não crie o Estado obstáculos, que eu nunca vi. Tu tem uma empresa, chega lá no fiscal, toda hora tá chegando o fiscal, parece que é o sócio da empresa. Deixa o povo trabalhar. Daí tem uma loja que de repente tem que ter 2 banheiros. Puxa vida, mas não tem estrutura para ficar 2 banheiros. Deixe o povo trabalhar. É isso que nós pedimos, é isso que nós exigimos como sistema liberal, porque infelizmente o Ministério da Saúde não é da saúde e doença. Eles tratam depois que o cidadão tá doente. Tem que ser o preventivo. O pessoal não suplementa, Paulo César. E digo uma coisa, o pessoal suplementa um colete de magnésio, que é o grande maestro do nosso corpo, que hoje os produtos que nós comemos não têm as frutas, porque a monocultura esgotou com o zinco, com as vitaminas, então nós precisamos suplementar. Ômega 3, o pessoal está esquecido, tem que ter ômega 3 de qualidade para tomar. Às vezes na sala de aula tem uma criança agitada, porque ele é sinestésico, tem que trabalhar com programação neurolinguística, novas ferramentas, né? Porque a criança agitada, por quê? Porque ele tem que fazer. Outras crianças são visuais, auditivas. Então eu acredito que, tendo um prumo diferenciado, a gente vai crescer muito, não só crescer, mas se desenvolver também. O senhor acha que o governo Bolsonaro é liberal? O Paulo Guedes mas o governo como um todo, porque nós não podemos separar o econômico do social. O governo brasileiro se diz liberal na economia, mas ele é conservador nos costumes, né? Justo, porque para você mudar um costume é uma força 3 vezes, 4 vezes maior que outra área de atuação. É muita energia para pouco resultado. Por quê? Porque existe um sistema enraizado. Contra a força não há resistência. Então, claro que tem as ações sociais que o governo está aplicando, e tem gente na linha da miséria. Mas como é que a gente consegue tirar essas pessoas, fazer o despertar, para que elas possam ter oportunidades? Né? Porque só dar o peixe não vai adiantar, tem que fazer pescar, tem que fazer a pessoa acreditar. Claro, olha, por exemplo, eu trabalho com palestras, né, na área de desenvolvimento pessoal. Eu sou practitioner em PNL sistêmica, poder da comunicação, ministro para professores. E aí esses dias eu fui ministrar para uma sala de aula com 30 alunos. Só apareceu 2. Sabe? Então daí eu não ministrei a aula, a gente vai ministrar em outra oportunidade. É que a criançada, eles estão perdidos. E se estão perdidos, vão ser adultos perdidos.
Porque toda é a base, né? Então, claro que o governo Bolsonaro ele tem uma atuação liberal na questão econômica, mas não está conseguindo aplicar o que deveria ser aplicado, porque existe muita resistência ainda. O problema principal do Brasil, da sociedade brasileira, muita gente acha que é a desigualdade, as injustiças sociais. Tem gente que entende que o nosso principal problema é falta de investimento de qualidade, investimento maciço de verdade na educação. Nosso problema é a desigualdade, o nosso problema principal é a pobreza. E o liberalismo que o senhor defende, ele é suficiente para reduzir a pobreza? Políticas para ajudar pessoas a saírem da extrema pobreza são desnecessárias? Qual é a sua avaliação? Eu acredito que os males da humanidade é a ignorância. 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 Porque que acontece? Quando eu não sei, eu não luto. Eu posso estar me contaminando, por exemplo, tomando algum líquido, alguma coisa, e eu não saber, eu vou continuar me contaminando. Então eu creio que os males da humanidade é a ignorância. A partir que nós tivermos uma educação de qualidade, né, que os professores tenham as ferramentas, porque não adianta eu me formar e continuar desatualizado. Hoje, a modernidade exige a arte de aprender, desaprender e reaprender. Porque aquele que está estudando, ele está andando. Aquele que está se aperfeiçoando, ele está indo para frente. Aquele que está parado no conhecimento, está indo para trás. Hoje, a realidade é essa. Então, muitos professores estão com aquele conhecimento, né, e não estudam, não se qualificam, às vezes por falta de tempo ou por várias outras condições. Então, nós precisamos que o Estado estruture. Eu ministro cursos para professores. E daí, quando eles têm curso de qualificação, eles mandam material e eles que se virem. Não, mas não pode ser assim. Nós precisamos de ter ferramentas. Por exemplo, Paulo César, foi feito um estudo, existe um livro maravilhoso, Robert Cialdini, que é a arte da persuasão. É antes da persuasão. Olha só que interessante. A arte da persuasão. Persuasão. Então ele vai para o teu inconsciente antes de você atuar. Eles fizeram um estudo da seguinte maneira. Tinha uma sala de aula e daí tinha uma média de notas entre os estudantes. Só que essa sala de aula estava próxima de uma rua, de uma avenida, e fazia muito barulho. Eles tiraram as crianças e colocaram em outro local sem barulho. Aumentou o aprendizado e a questão cognitiva, aumentou as notas. Outro estudo interessante, a sala de aula estava cheia de figuras, aqueles cartazes, e daí quando eles tiraram os cartazes, aumentou a questão cognitiva. Por quê? Porque existe a poluição visual e auditiva. Então o aluno deixa de prestar atenção. Se ele está estudando e coloca a televisão ligada, ele prejudica o estudo dele. Se ele deixa, por exemplo, uma música com fala, também prejudica. Porque existem estudos, por exemplo, Dr. George Lozanov, é um médico húngaro, psicólogo, que dá um aprendizado acelerado. Quando você coloca músicas clássicas, então se você vai estudar e coloca música clássica, o teu cérebro entra em alfa, ele concentra mais e potencializa o estudo. Eu tenho uma técnica que eu passo para os alunos, professores, que eu garanto, 50 minutos de estudo é como se fosse 1h15, 1h20 de estudo. Porque é um processo de aprendizagem acelerado. Para eu trabalhar com os dois lados do cérebro. Né? Então isso que nós temos que começar a ensinar as crianças. Os nossos professores trabalham audiovisual, falam e escrevem. Mas eles não trabalham com o sinestésico que faz. Porque nós somos os três. Visual, auditivo e sinestésico. Emoções, sentimentos, o fazer. Então o professor tem que andar em sala de aula, fazer dinâmica de grupo, para poder falar, ter um poliglota falando apenas um idioma só, mas acessando os 3 canais. Então eu acredito nisso. Perfeito. O deputado, a gente está se encaminhando aqui para a reta final da entrevista. Eu queria saber do senhor o seguinte: quais são os seus projetos? Esse ano, aliás, esse ano é ano de eleição, de eleições municipais. Ao que tudo indica, há um trabalho em Brasília já, há uma articulação em Brasília para que a eleição aconteça, talvez não em outubro, mas sim em dezembro. O senhor entende que a eleição tem que ser realizada esse ano mesmo com pandemia, com todos os cuidados necessários? Tem que ser prorrogada? Qual é a sua ideia, o seu entendimento? Esses dias eu fiz uma live sobre eleições 2020. Não sei se o pessoal não me conhece, assim, é meu histórico, né? Eu sou formado em ciência política, pós-graduado em ciência política, advogado e palestrante. E eu ministrei essa palestra, um bate-papo via live, dizendo um panorama. Eu, Paulo César, defendo eleições unificadas. 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 2 em 2 anos, isto é um disparate para um país como o nosso. São bilhões
gastos. Bilhões. É muito dinheiro, né? Só para a gente ter uma noção, acredita-se que nessa eleição será gasto mais de 3 bilhões de reais, que pode ser aplicado em qualquer lugar, que é lucro. Mas, enfim, dentro de um panorama, se os deputados federais e senadores não definirem a ação neste momento, o que vai acontecer? Vai acontecer a eleição em outubro, porque só muda a data via lei e alteração na Constituição, com voto qualificado, 2 turnos, toda aquela questão burocrática legislativa. Acredito, os prefeitos não querem em dezembro, não aceitam. Por quê? Porque daí tem a prestação de contas, tem troca de grupos de poder, sabe? Então eles não aceitam. Mas eu acredito que possa ser primeiro turno 15 de novembro, segundo turno 6 de dezembro. 6 de dezembro. Ou primeiro turno 6 de dezembro, segundo turno dia 20. Se os deputados e senadores entenderem em prorrogar mandato, aí vai para as eleições unificadas lá em 2022. Perfeito. Muito bem. Deputado Márcio Machado, do PL de Santa Catarina, da região serrana. Como é que está o nosso Inter de Lages lá, hein, deputado? Tá rugindo aqui. Tá feia a coisa. Tá que nem o Beck. Tá que nem o Beck aqui. As leoas estão muito bem, né? A gente sofre junto, a gente tá nesse mesmo barco. Aqui também as coisas não vão nada bem. Tá bom, deputado. As leoas estão bem, né? As leoas da Serra, né? Campeões mundiais e tal, então... sim, as leoas da Serra, sim. Orgulhosos com elas aí. Sim, show. Ô, deputado, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelas informações. Volte quando quiser, tá ok? Grande abraço, bom dia. Gratidão, um grande abraço, obrigado a todos.